Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado pela presença pontual. Retomando os trabalhos da tarde, nessa parte da tarde, o Instituto de Proteção das Garantias Individuais tem a honra de poder merecer a presença do professor doutor de Criminologia da Faculdade da Universidade de São Paulo, USP, Lago São Francisco, Dr. Maurício Dieter. Perdão. Sem me alongar, a palavra está com o professor. Primeiro, eu peço desculpa pelo horário, nós enfrentamos um relativo imprevisto, mas como eu também já passei e provoquei isso também, entendo, né, que, enfim, é circunstancial e acontece na escala acadêmica. O objetivo hoje aqui é apresentar uma aproximação criminológico-crítica da corrupção, e eu vou tentar fazer isso, mas como eu não tenho domínio, pelo menos da plateia, e eu sei porque eu reconheço alguns colegas que transitam pela criminologia crítica há bastante tempo, e com eles seria um tipo de conversa, já com outros que talvez tenham formação e bacharelado em Direito, propriamente, de maneira estrita, ou estejam em formação, eu tenho que modular um pouco isso. Então eu vou tentar fazer uma explicação diacrônica, né, mais ou menos diacrônica, sobre as reflexões sobre a criminologia crítica em relação à corrupção, já que é um tema que tem motivado uma espécie de cruzada moral nos últimos meses. Nos últimos meses não, já vamos para quase 2 anos de cruzada moral, né? Essa cruzada moral. E tentar analisar quais são as perspectivas dentro do direito, a partir da interface da criminologia crítica com o conhecimento jurídico, para que a gente possa enfrentar isso que foi descrito no painel como fenômeno da corrupção. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a análise da corrupção vai ter que delimitar o seu objeto. E essa delimitação, do ponto de vista da criminalização primária, isso é, dos fatos definidos como crime em lei, pressupõe cingirmos a nossa análise ao tipo legal de corrupção. Por quê? Porque o debate que se apresenta em relação à corrupção confunde corrupção com imoralidade. Então, sinaliza as pequenas imoralidades do cotidiano, como furar-fila, ou como, né, favores pessoais para pessoas em alguma forma de prestação de serviço burocrático, e diz que isso é corrupção, ou que é ainda mais leviano, de que isso é a origem da corrupção, a raiz da corrupção. Como se pequenas corrupções provocassem a doença da corrupção como tal. Isso é ideologia, isso não tem nenhuma base científica, né? Não tem nenhuma base teórica. Vocês podem procurar na literatura, eu estou desafiando vocês, achando qualquer estudo consistente que demonstre que pequenas imoralidades produzem corrupção, né? E tem as grandes imoralidades, né? As moralidades que, não obstante grandes imoralidades, não são corrupção, como por exemplo o auxílio moradia, que os promotores e os juízes recebem, né? Uma grande imoralidade, uma grave imoralidade, o que nos implica reconhecer que se o debate for proteção da moralidade, a instituição que deveria lutar contra a corrupção não é o Ministério Público, o partido, muito menos o Judiciário, que é uma instituição obscenamente corrupta, né? Visceralmente corrupta, seja pela sua formação de classe, seja pela qualidade do trabalho que apresenta, seja pela sua dinâmica intersticial. Então, eu tenho que tirar a imoralidade da análise, porque senão vai ser uma análise culturalista que vai indicar aquela famosa resposta impossível, né? Qual que é a saída para a corrupção no Brasil? Não, é que o Brasil tem uma cultura de corrupção. E aí, por quê? Porque você tem perspectiva de que é uma questão de moralização, né, das pessoas, e que você tem que aceitar certas formas de dominação, que você tem que aceitar, enfim, você tem que se entrar numa relação social consensual, você tem que se inscrever nessa tradição, porque essa é uma tradição justa. Mas até que ponto a produção material da vida social no Brasil é justa? Entendem como é praticamente impossível esse debate crítico em termos de moralidade? Como que a produção da realidade social, a partir de um modo de produção da vida social, que se fundamenta na exploração do trabalho, pode definir um horizonte de moralidade que não seja algo tipicamente aristocrático, né? Não sei se eu me faço entender. Como é que é possível pensar em moralidade
num país desigual, brutalmente desigual, num país subdesenvolvido e dependente, como é que você pode falar de moralidade sem elitismo? Vejam que a alternativa é pior. Ou se apela para o elitismo, como uma espécie de tradição da produção de damas e gentlemen, né? Como se fosse produzido dames e sirs, ou é esse apelo, que é um apelo para nós absolutamente diletante, enfim, não tem referente propriamente, né, cultural imediato, e a alternativa ainda é pior, porque ou é o elitismo ou é a moralização da classe trabalhadora, né? E aí vem um projeto moralizador de cima para baixo. Vocês conhecem o sentido desses projetos de moralização. Então, para deixar bem claro o meu ponto de partida, eu não vou discutir, porque não tem como fazer esse debate criminologicamente, não vou discutir a imoralidade. Porque se eu confundir corrupção com imoralidade, então eu não posso fazer isso pelo direito. O direito é profundamente em si mesmo imoral. Ele define a licitude, e já definiu a licitude da escravidão. A escravidão foi legal. O extermínio dos judeus foi regulamentado em lei. Então você não pode usar o direito como padrão de moralidade. Aí vem o problema, né, dos aplicadores da lei, nesse sentido. Né? Não que a defesa da legalidade não imprima em um certo sentido civilizatório. Mas no sentido de, eu vou aplicar a lei, eu sou um aplicador da lei, eu garanto a lei como tal. Tá, mas a lei não é referente de moralidade. Então, aplicar a lei contra os corruptos não implica que você está fazendo a limpeza do Brasil. Você é parte do problema, você não é parte da solução. Essa é a questão a seguir. Então, vamos deixar a imoralidade de lado, vamos analisar o caso de corrupção propriamente. E o que é corrupção propriamente, conforme a definição legal? É um crime, né, absolutamente, é um crime clássico, né, é um crime que tem, enfim, você vai procurar nas instituições jurídicas antigas, você encontra a definição do crime de corrupção em todas elas, né, desde as formas primitivas de regulamentação da vida social até as formas presentes. A corrupção sempre esteve lá como crime. No Brasil, tecnicamente, ela apresenta algo muito preocupante na sua definição, tanto como corrupção ativa quanto passiva, que é um gradiente punitivo exagerado, de 2 a 12 anos. Isso é uma maluquice, né? Porque como é que pode o desvalor da ação e do resultado variar tanto numa margem punitiva? 2 a 12 anos. O que dá um indicativo de que a definição de corrupção no Brasil ainda foi feita numa certa lógica neocantiana, em que o desvalor do fato passa pela imoralidade que ele representa. Então, grande corrupção teria pena alta, pequena corrupção, né, teria pena baixa. E essa corrupção que está ali prevista, com esse gradiente punitivo enorme, é o que a gente entende, na tradição jurídica, como qui pro quo, né? Uma coisa por outra, certo? Um trocado por me liberar da blitz. 50 mil para nomearem minha filha como desembargadora. Não sei lá quanto vale isso. Talvez um telefonema, né? Sabe? Uma coisa pela outra. Uma coisa pela outra. Trocar uma coisa pela outra. Trocar favores. Então, vamos definir o nosso objeto. Não é imoralidade, é a corrupção, nessa manifestação, uma coisa pela outra. Aí, colocamos uma primeira questão. É sempre ruim que seja assim? É ruim a corrupção em si mesma? Na cruzada moral do MPF, na cruzada moral da 13ª Vara Federal da Justiça Criminal, né, do Paraná, lá para eles é uma premissa. Toda corrupção é imoral, certo? Mas isso historicamente não é verdade. Nós fizemos grandes avanços humanitários graças à corrupção. Uma referência bastante recente, que remete aí ao campo simbólico cinematográfico dos últimos 2 anos, que valeu um Oscar de melhor ator, mostra Lincoln, né, o grande patriarca da democracia moderna americana, o sujeito que conseguiu unir os Estados Unidos após a Guerra da Secessão, que imprimiu nos Estados Unidos a sua genética yankee, né, apesar dos eventuais rednecks que permaneceram, o cara que deu sentido, aquilo que a gente fala, o que é os Estados Unidos, né, o yankee, foi ele que definiu isso, quer dizer, a espinha dorsal do americanismo, o senhor Abraham Lincoln, era um sujeito essencialmente corrupto. Corrupto. Por quê? Bom, a biografia dele, o filme mostra isso também, ele corrompeu todos os deputados necessários para abolir a escravidão. Viva a corrupção. Se eu colocasse essa opção ética para vocês, dizer, olha, a única forma da gente, né, romper os laços de escravidão é qui pro quo. Qui pro quo. Né? Qui procoremos. Né? Vamos pagar.
quem que nós temos que pagar para isso? Se alguém dissesse assim, olha, a condição para que todos os brasileiros, independente de classe, não importa se você é rico e pode pagar um colégio bom para o teu filho, ou se você é pobre, ele vai para um colégio que não é bom, que é, né, tem um sentido público no sentido de ser ruim. E eu dissesse para vocês, olha, tem uma alternativa aqui de conseguir usar uma verba vinculada, digamos, a um recurso natural, e que a gente possa usar esse recurso natural finito que nós temos, cujas condições de exploração dependem, claro, do preço da exploração disso, mas e se eu usasse toda essa renda potencial de um país para universalizar a educação? Né? Não para ter um bom colégio público, não, para acabar com o colégio privado, não ter nunca mais zero colégio privado, para que todo mundo tenha a mesma educação. Já pensaram nisso? Um país em que todo mundo tem a mesma educação, e uma educação excepcional, período integral, sabe? Uma educação como eu tive em colégio privado, assim, terno e gravata, com aula em inglês e alemão, estudando Shakespeare das 7 da manhã, saindo do colégio às 8, todos os dias, e sábado com um esporte o dia inteiro. Essa é a educação. Eu sei quanto custa isso, mas tinha recurso para isso. E eu disse para vocês, olha, vale a pena corromper, sabe, toda essa rapaziada, esses partidos de aluguel, vale a pena pagar a mediocridade, a estupidez da classe política brasileira para isso? Claro que vale. Me diga, que cheque que eu posso fazer para isso? Certo? O problema, talvez, hoje, pensando as grandes empreiteiras e como elas patrocinam a classe política brasileira, não é que elas tenham feito isso, né? Porque isso faz parte do financiamento privado de campanha, certo? A questão é que elas fizeram isso sem um compromisso democrático. Claro que, tudo bem, você faz isso querendo assegurar o teu negócio, eu não estou pedindo responsabilidade social da empresa, porque não existe ética no mercado, mas entende a potencialidade que tinha? Eles poderiam vincular isso a um projeto de emancipação. E se eles vêm fazendo mesmo isso, desde a época do Sarney, quanto que eles não poderiam ter ativamente? E isso sinaliza para nós quão vulgar é a pequena burguesia, a burguesia brasileira. Eles não têm nem preocupação com as gerações que vão ser exploradas por eles. Porque se eles tivessem mesmo aderido a essa lógica própria do Lincoln, que é realizar um fim ético por meio de um meio moral, nós os absolveríamos. Eu os absolveria, com certeza. Porque ele está realizando isso de maneira absolutamente ilegítima e imoral, mas ele consegue realizar um fim republicano. E aí, nesse sentido, de uma hora para outra, como a história já demonstrou inúmeras vezes, os fins justificariam os meios. O problema é que essa mesma lógica não se aplica na hora de reprovar a corrupção. Ou seja, você não consegue utilizar a lógica de que os fins justificam os meios, como se faz nas operações, né, de nome mais ou menos brega, denominadas pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal, capitaneadas por alguém, uma posição mais ou menos messiânica de perseguição. Você não consegue justificar os meios pelos fins, porque aí o direito aparece sob uma outra forma. Não uma forma de legalizar a imoralidade da escravidão, da exploração do capital, não. Ela aparece como limite e garantia de direitos fundamentais. O que dá um pouco sentido de por que é pertinente discutir isso nesse instituto, né, que é um instituto novo, que tem uma oportunidade histórica adequada de vincular o seu nome ao contexto. Talvez a gente precise mesmo de um Instituto de Proteção e Garantias. Eu nunca vou saber se são garantias individuais, porque elas são produto da luta social. Né? Talvez seja o Instituto de Proteção ou o Instituto de Proteção da luta social, né? Nesse sentido, do resultado disso. Coisas como o voto feminino ou o direito ao divórcio, que você não imagina que o Supremo de uma hora para outra vai dizer, olha, acabou o voto feminino. Isso pareceria absurdo, né? Mas foi o que eles fizeram com a presunção de inocência. Disseram, ó, existia, mas não existe mais. Ó, o divórcio, não tem mais. Parceiro, já foi, né? Já ganha. Não, vamos voltar. Por quê? Porque o direito, quando limita a possibilidade da violência do Estado, aí os fins nunca justificam os meios. Aí o direito tem a única, mas olha, a única forma de expressão de resistência que não é própria da ideologia burguesa, que vê o direito como principal manifestação dessa ideologia. Entende no sentido ideológico aqui, talvez seja bom explicitar, porque não é ideologia como representação do mundo, ó, é a ideologia como naturalização da realidade social. O direito é uma forma de tornar as coisas naturais. Supor que, por exemplo, a propriedade privada tem meios legítimos de distribuição e os outros meios não são. Nessa parte, o direito é mesmo ideologia. Mas no campo da proteção da intimidade, da vida privada, da proibição contra a autoincriminação,
do contraditório, da ampla defesa, não, aí o direito sempre vai ser condição do fim. Então, se no campo da política, né, no campo da política, como eu mencionei o Lincoln, ou alguém que pudesse, digamos, supostamente comprar a reeleição, e a gente dissesse que reeleição é um troço que acabou sendo bom ou ruim, quer dizer, no campo político, a gente pode discutir se os fins justificam os meios, né, se produzem emancipação social. Alguém aqui se opõe, diz, não, o Lincoln não podia ter pago os deputados, ele deveria ter esperado mais 50 anos de convencimento dos deputados até abolir a escravidão. Não, ele fez muito bem em pagar, certo? Então, nesse contexto, a gente discute essa racionalidade instrumental. Agora, no direito, a gente nunca discute isso, certo? Porque a condição do direito é que não só os meios, mas também os fins têm que ser legítimos. Mas se eu tiver que optar pelos dois, os meios valem mais do que os fins. Isso dá o sentido, por exemplo, de por que ninguém nunca vai poder usar, como o juiz Sérgio Moro usou, o argumento cretino da publicidade para divulgar uma conversa telefônica que ele sabia ser ilegal. Porque ele vai estar articulando um direito fundamental que você tem para negociar ele, poder, via espaço midiático. O que eu quero apontar aqui é o seguinte: a publicidade do processo, o fato de que o processo é público, é para garantir que você, eu, nós aqui, não vamos ser vítimas de um processo secreto. Porque isso é ser um desastre. Né? Se as pessoas pudessem deliberar numa salinha, né? Se você vai ser culpado, não, você tem que participar desse processo. Nesse sentido, ele é público. Então, isso é um direito fundamental. Ele só funciona num sentido, que é te proteger da violência do Estado. Ele não pode ser invocado para exploração da tua dor, da tua perseguição penal, independente de quem você seja, para conseguir audiência. Você não pode usar um direito fundamental a pretexto de violar o outro, certo? Você não pode usar a garantia que você tem de publicidade do processo para justificar o teu escárnio público. Aqui nunca os meios vão justificar os fins. Como isso se aplica à corrupção, né, numa perspectiva de análise direta? É que a corrupção, nesse caso, se aproxima ao tráfico de drogas. Por quê? Porque ele é um crime consensual. A pessoa quer vender, você quer comprar. Não há um conflito, há um acordo. E qual é a característica para a criminologia dos crimes de acordo? É que eles são extremamente difíceis de descobrir. Certo? Se a prática da corrupção, e em qualquer modalidade, passiva ou ativa, ela depende de uma concordância, de um consenso, por mais que o policial, o desembargador, o político, ou quem quer que seja, esteja te extorquindo, né, o cartorário, por mais que esse cara te constranja a isso, você tem que concordar em praticar esse pagamento, certo? Essa troca de uma coisa pela outra. E se o fato é consensual nesses termos, quer dizer, também, enfim, é como um contrato em regra, um contrato de adesão, o campo de discussão é muito pequeno, você tem que aderir àquilo, mas não deixa de ser consensual, certo? Você adere àquilo de uma maneira ou outra, porque você aceita as condições em que aquilo se impõe. Então, da mesma maneira que o tráfico de drogas, a corrupção é um crime de consenso. E sendo de consenso, a vítima é terceirizada, é uma vítima por derivação, diretamente aquele que é, de certa forma, extorquido, né, entregar o favor em troca de outro, certo? Quer dizer, sempre é uma relação vantajosa para uma das partes, mas nunca uma relação de destruição absoluta, né? Não uma mera chantagem, há um benefício envolvido nesse quid pro quo, é uma coisa por outra, ainda que alguém possa sair com uma relação vantajosa, você tem que terceirizar a vítima. Acontece a mesma coisa com as drogas, né? Você vai perguntar assim, qual que é o bem jurídico das drogas? Saúde pública, não é a saúde do indivíduo, né? Se você quiser tatuar o Bob Esponja na nádega esquerda ou tomar meio litro de cândida, é a tua saúde, é problema seu. O que eles dizem? É um fato consensual. Então a vítima tem que ser um terceiro, a vítima é hipotética, né? Ou como um crime ambiental, talvez você, a vítima são as gerações futuras. Você não tem vítima, certo? É uma vítima por derivação. As vítimas do tráfico de drogas são as criancinhas que você vai ter que inventar, vai ter que colocar uma narrativa vitimizante para criar uma vítima lá. Mas qual que é a vítima da corrupção? Né? No caso, talvez, de um conhecido teórico, subtração de merenda.
um troço muito grave, né? Ó, as crianças não comeram. Por que as crianças não comeram? Porque você pegou o dinheiro delas. Quer dizer, não, mas aqui nós temos uma vítima concreta. Certo? Aqui essa vítima é visível. Nesse caso, eu atenderia o requisito do bem jurídico, do ponto de vista pessoal, como exige uma teoria crítica do Hassinger, que exige que, mesmo nesses casos de vítimas difusas, a narrativa não seja uma narrativa vitimizante, mas seja uma narrativa com vítimas concretas. É como poluir um rio, e em vez de dizer que as gerações futuras pagarão por isso, vou dizer, não, mas é que desse rio tem gente que bebe água ali. Então tem pessoas concretas que bebem. Aí sim, não, aí eu tenho uma narrativa de vitimização concreta que atende ao harm principle, né, ao princípio da lesividade, que dá conta disso. Mas na maior parte dos casos, então, vejam a dimensão disso, na maior parte dos casos, a corrupção não consegue ter essa relação imediata. Sempre é uma relação por derivação. Né? E embora o Tesouro da República nunca tenha arrecadado tanto, eles ainda dizem que esse é o problema da falta de prestação de serviços sociais no Brasil. Então não há uma relação de causa e efeito. Como o cara fala assim, nunca se roubou tanto. Isso é engraçado isso, porque também nunca se guardou tanto dinheiro no Tesouro. Nós nunca acumulamos tanto dinheiro, nós nunca arrecadamos com impostos tanto dinheiro. Claro que agora há um período de crise, vai ter um ciclo recessivo relativamente longo, e nesse ciclo recessivo vai diminuir a arrecadação. Mas até então, quando havia todo o desvio de dinheiro, a nossa arrecadação foi recorde. O nosso superávit foi sensacional. A gente nunca teve tanto dinheiro em caixa. E o aumento com pessoal e com gasto representa isso. Então, não há uma correlação. Não foi por isso que os serviços sociais não foram prestados. As narrativas da corrupção não encontram uma vítima concreta. E, portanto, já que na maioria dos casos não há uma vítima concreta, o que sobra é a criação de uma vítima imaginária e uma relação consensual que torna muito, muito, muito difícil a investigação. Agora se coloquem do lado da repressão, certo? Das pessoas que ocupam as posições das agências de criminalização primária, que são responsáveis pela criminalização, pela repressão desses fatos. Se você tem um fato consensual com vítima imaginária, como que você vai investigar isso? Naturalmente, nesses casos, portanto, se detona uma tentação autoritária de violar os direitos individuais para conseguir produzir essa prova. O paralelo com o tráfico de drogas é impecável. Quais foram as estratégias desenvolvidas pela polícia para poder apreender grandes traficantes? Os agentes infiltrados, a interceptação telefônica, digamos, a vigilância por meios, enfim, satelital, câmeras de TV, câmeras fixas, etc. Você criar permissividades jurídicas para isso. Então, descobrir um fato consensual é muito difícil, é o tipo de investigação extremamente onerosa, as hipóteses de flagrante são mínimas, né? Você raramente vai pegar um flagrante de corrupção. Então como é que vocês viram os casos de corrupção? A gente viu isso pela câmera escondida, né? O terceiro botão do paletó, o segundo, esse é o matador. É o ângulo onde fica essa câmera, uma câmera em forma de pastilha, assim, você coloca, costura ela por dentro do paletó. E essa câmera que mostra o sujeito recebendo dinheiro, né, que mostra o sujeito escondendo, ocultando valor. Você é obrigado a invadir a intimidade das pessoas. Por quê? Porque é um fato consensual. Então eles vão criar condições para isso, para que só os dois possam mediar essa relação. Interceptação telefônica, câmera escondida, outras formas de vigilância midiática. O problema é que isso nem sempre é suficiente, porque quando a corrupção atinge uma dimensão estrutural, como é o caso no Brasil, o problema não vai se resolver por meio de intervenções episódicas. Montar uma grande operação para descobrir um grande caso de corrupção vai implicar uma violação adicional dessas garantias. E, pegando a Operação Lava Jato de começo a fim, e pelo menos para as pessoas que têm sido críticos consistentes da operação, né, que não apareceram depois que a condução coercitiva se realizou contra o Lula, mas os 50 casos que aconteceram antes, dos 117 pedidos de condução coercitiva, você nota nas pessoas que mantiveram a consistência dessa crítica, que o problema tem sido sempre esse: a relativização das regras processuais, que nunca podem ser relativizadas, como nós vimos, para permitir a investigação. E aí apareceram institutos que, enfim, estavam mortos, foram ressuscitados ao terceiro dia da investigação, para poder auxiliar essa cruzada moral, ou então foram inventados, foram importados,
Foi o que a gente fez, por exemplo, com a colaboração premiada, a delação premiada. E aí tudo bem, discutindo colaboração premiada em termos éticos, isso vai nos colocar um debate de fundo, de peso. Eu não quero entrar nesse debate porque eu falei que ia afastar a discussão sobre moralidade, né? Se existe valor no alcagueta, no cara, né? Mesmo o sujeito estando ou não envolvido em práticas imorais, se tem valor ou não. Mas o problema é que, depois que você relativizou essa regra, a possibilidade de combinar isso com estratégias inquisitórias potencializou a perseguição da corrupção como fato consensual, olha, de maneira quase medieval. Todas as delações feitas até agora, todas elas, são absolutamente ilegais. Por que elas são ilegais? Porque elas foram produzidas em situações de constrangimento. A condição da pessoa sair da prisão preventiva, a condição da pessoa ter uma pena reduzida, sabendo que ela ia ser condenada, com índices estatísticos que demonstravam que elas inevitavelmente seriam condenadas, delações de pessoas que não poderiam delatar, tudo foi relativizado na produção probatória, porque se não fosse assim, não se descobriria o caso. Se vocês também bem lembram, foi quase 1 mês e meio depois do início da Operação Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro, junto com o presidente da Associação de Juízes Federais, publica um artigo dizendo literalmente que ele descobriu o maior caso de corrupção da história do Brasil. O que vocês imaginam que ele vai colocar numa sentença? Que ele não descobriu o maior caso de corrupção do Brasil? 1 mês e meio depois do início da operação, ele já tinha uma sentença pronta dizendo que era a premissa da investigação o maior caso de corrupção do Brasil. Diante da finalidade declarada de descobrir e revelar tal caso, a partir de certos agentes políticos, que podem ou não ser orientados por política partidária, isso não me interessa, ou da intencionalidade do Moro, enfim, eu conheço mais ou menos, eu não sei dizer para você se ele é mal intencionado propriamente ou se está imbuído das melhores intenções, precisamente as melhores intenções que pavimentam o caminho do inferno, né? Aquela boa intencionalidade do sujeito que está disposto a rifar tudo nessa cruzada. Então não é um juízo de valor sobre a personalidade dele, embora dê para especular psicanaliticamente o que faz no ego de alguém ser tão adulado nessa cruzada moral. Só como dica, se vocês procurarem a sugestão do Google, depois de escrever Sérgio Moro, a sugestão do Google é Sérgio Moro sem camisa. Porque ele, né, ele é o Messias, é o herói, o sujeito que vai liderar isso, né, em grande estilo. Quer dizer, construir, agora, eu moro na mesma cidade, e infelizmente na República de Curitiba, né, não sei o que isso significa, e aí eu estou no supermercado, e ele entra na fila do supermercado, as pessoas aplaudem ele. Imagina o que faria com o ego de vocês isso. Como é que, mesmo que o cara fosse um samaritano, assim, um cara bom, mesmo que fosse, pode ser ou não, enfim, depende do juízo que você faça sobre ele. Mas o que faria com você, quase 2 anos de adulação permanente, em que todo mundo diz que você vai, e os presentes, né, que ele recebeu, e as faixas, né, o que faz com o teu ego isso? Uma hora é capaz de você acreditar mesmo que você está nessa jornada. E aí o teu fim está declarado, você encampa isso, e você precisa realizar esse fim. É claro que você vai relativizar os meios. O problema é que, do ponto de vista criminológico, para que isso pudesse acontecer, houve uma universalização da injustiça que era expressa na seletividade da criminalização secundária. O que o Moro fez não foi inventar a roda, foi pegar a roda que se aplica contra os pobres e torná-la também preferencial para os ricos. Condução coercitiva, a periferia de São Paulo sabe perfeitamente o que é. Ela é abordada na parede, revistada, mesmo que não tenha nada, o policial pergunta, quem tem passagem? E o cara que tem passagem é conduzido para a delegacia. Mas ele não está sendo acusado de nada, ele não fez nada. E é uma prática cotidiana, é tão cotidiana, que foi internalizada pela Polícia de São Paulo com um procedimento padrão. Ao abordar pessoas na rua em situação suspeita, que pode ser negro, estar de boné, como a gente já viu nos autos, e aí o sujeito é conduzido à delegacia. Ele não está sendo acusado de nada, ele é conduzido coercitivamente. Usar a estratégia deles para as classes privilegiadas também é uma característica que nos remonta ao modo pelo qual se estruturou o sistema de justiça criminal durante a ditadura. Se o grande problema da tortura no Brasil é que ela nunca deixou de ser praticada, é que quando ela transbordou da tortura praticada pelas delegacias de furtos para as delegacias de repressão política. E se vocês quiserem mais informação sobre isso, eu sugeriria que vocês fossem ler a biografia do Paranhos, em que mostra que o primeiro lugar onde a polícia brasileira aprendeu tortura contra estudantes e militantes da esquerda foi na delegacia de furtos. Porque aquilo já era normal lá. O pau de arara se aprendeu lá. Não foi na Escola das Américas, como tática avançada. Não.
Foi o que se fazia para extrair a confissão das pessoas acusadas de furto. E aí está a questão entre você inovar nos meios, certo? Você criar meios e criar justificativas teóricas para viabilizá-los na perseguição, nessa cruzada moral, que vai relativizar os meios para alcançar os fins, em relação a um fato consensual que não pode ser descoberto sem a colaboração dos seus personagens, seja uma colaboração sem vontade, via escuta telefônica, gravação, etc., seja uma colaboração coercitiva, seja uma colaboração constrangida, produzida por meio da ameaça do cárcere. E aí, olha, eu vou dizer isso mesmo as pessoas que estão presas há muito tempo e que não delataram. Aí, eu gostaria de entender como é que é possível resistir quase 1 ano de detenção provisória sem nenhum motivo jurídico aparente, né, e não falar. E isso parece ser algo notável, né? Resistir à delação. Mas aí você sabe também que há uma relação entre essa delação e a prova que eu preciso fazer. Do ponto de vista da economia processual, que é característico do processo inquisitório, a prova perfeita aqui é a confissão. Se esse é um fato consensual, a admissão da responsabilidade é fundamental. Mas se ela vincula a outra pessoa numa confissão, né, premiada, uma confissão incriminatória, numa delação premiada, portanto, eu tenho um esquema econômico perfeito. Para quem estuda a teoria dos jogos, essa é a vitória do tabuleiro. Você sai com um rendimento absoluto. Na delação premiada, você tem uma confissão incriminatória. Pronto, você conseguiu pegar as duas pessoas envolvidas no quid pro quo com um só processo, através do mecanismo constrangedor de uma delas. E aí a negociação da antijuridicidade vai se expressar numa reprovação menor. Isso é o que a criminologia crítica pode compreender em relação a como se instrumentaliza o combate da corrupção. Mas eu queria dizer a vocês que não precisa ser assim, né? E que existe uma maneira inteligente de enfrentar a corrupção nesse quid pro quo, que não envolve o uso de lei penal. Eu fiz uma audiência pública no Senado um pouco sobre isso, né? Embora a gente fosse discutir na época a possibilidade ou não de execução provisória de sentença, e é sempre esse argumento, né? As medidas do MPF e todas as formas estúpidas de agravar o problema sem resolver, sem endereçar o problema. Talvez esse seja o ponto de partida. Como é que você vai tentar resolver a corrupção se você nem entende o que ela é? Basta ver o projeto de lei das 10 medidas anticorrupção, nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, fui verificar todas, nenhuma delas afeta a corrupção. Por que não? Bom, aí vamos para o segundo ponto da exposição. Para a criminologia crítica, um fato social problemático, algo que produza dano social, tanto como vitimização direta como vitimização indireta, um fato social grave, não se resolve sem o enfrentamento de suas determinações. Certo? Como é que significa isso? Se eu tenho um caso de quid pro quo e não entendo quais são as determinações subjacentes desse processo, se eu coloco uma solução artificial, poucas são as opções, a não ser um agravamento do problema, a sua irrelevância ou a sua relativa estabilidade. Certo? Essas 3 opções. Qual que é a solução artificial? A solução artificial é a criminalização. Por que a criminologia crítica parte dessa perspectiva radical? Porque ela vai entender que o sistema de justiça criminal não tem capacidade preventiva. Quando você criminaliza uma ação, você não consegue, com a criminalização, seja primária ou secundária, diminuir substancialmente a prática dessa ação. Tanto é verdade que o artigo 213 criminaliza o estupro, mas não é o artigo 213 que impede a prática de estupros. O artigo 121 criminaliza o homicídio, mas não é por causa do artigo 121 que as pessoas deixam de matar uns aos outros. O problema da falta de relação, a gente chama isso em sociologia de adequação de sentido. A falta de adequação de sentido entre as determinações do fato e a resposta ao fato produzem com que a resposta possa agravar o problema, ser indiferente em relação ao problema ou mantê-lo na sua relativa estabilidade. O que acontece em regra com a criminalização como solução artificial é que ela agrava o problema, porque ela traz problemas adicionais na medida em que ela libera uma violência adicional, que é a violência do Estado. E aí, novamente, o tráfico de drogas é um exemplo importante. Se não houvesse criminalização do tráfico, não teria por que ter violência do tráfico, porque a violência dele é artificial.
Qual que é a diferença entre uma compra e venda de drogas e um ato jurídico perfeito, um negócio jurídico? Você tem objeto, né? Você tem acordo, você tem até garantia, não tem garantia da boca, uma coisa que vem aqui traz mão, né? Você tem todos os elementos do negócio jurídico, partes. O que você não tem? A licitude do objeto. É só a licitude. A ilicitude cria uma situação de conflito, onde ela não existe. Isso em fatos que não têm juridicidade material. E no caso do homicídio? Bom, no caso do homicídio, o que a criminalização faz é indiferença, né? Não faz diferença. Se eu punisse ou não punisse o homicídio, ninguém ia morrer mais ou menos. E eu sei que é uma ideia óbvia, todo mundo entende isso. Mas pense como isso se articula na ideologia dos juízes. Nossa pesquisa mostrou que os juízes acreditam, que prendendo gente, o crime diminui. Isso é uma ideia tão idiota, mas eles acreditam nisso. Eles acham que existe alguma relação entre o que eles fazem no fórum e a reprodução social do crime. Mas qual que é a relação que existe entre a criminalização e a prática de crimes? Só seria possível isso se nós identificássemos pessoas que são portadoras de uma negatividade originária, que são criminosas por essência. Certo? Então, vamos dizer, se o crime é produto de criminosos, então bastaria prender os criminosos e acabaria o crime. E a questão seria apenas como identificá-los. Do ponto de vista da corrupção, bastaria prender os corruptos e não haveria mais corrupção. Mas é possível sustentar uma perspectiva etiológica individual dessas? Não é. E isso ficou no campo do que a gente entende como microcriminologia. Claro que existem corruptos, assim, contumazes, né? Com alguns bastante conhecidos em São Paulo, né? Adorado pelos taxistas. Com nomes árabes, mas eu não digo. Enfim. Se você disser que não, a corrupção é um problema desse sujeito, sei lá, vamos lá, a corrupção é um problema do Sarney, então quando prendeu o Sarney acaba a corrupção do Maranhão? Não. Certo? Não que ele não mereça. Só que isso não tem nada a ver com criminologia. O merecimento não é problema nosso. Isso é um problema de culpabilidade. Mas isso com certeza não afeta a dimensão preventiva. Então, se a criminalização primária não afeta a prevenção, aonde poderia estar a possibilidade do direito penal prevenir casos de corrupção, de articular isso, dar uma resposta legítima? Só seria possível na criminalização secundária, dizendo que a repressão constante da corrupção produziria sua diminuição. Um dos países mais corruptos do mundo é a China. E a China não só tem pena de morte para a corrupção, como a executa muito. Muito. É o país que mais mata, mais executa penas de morte no mundo. Segundo as informações mais ou menos críveis que nós temos das agências internacionais que conseguem recolher esses dados lá. É um país extremamente corrupto. Então, nem mesmo a execução constante da pior pena que existe, que é a pena capital, que me quebra, se fosse verdade que a corrupção é problema de pessoas corruptas, evitaria mesmo o problema. A ideia de que a criminalização secundária produz intimidação, deterrence, né, em inglês, a ideia do personal deterrence, não funciona. E aí, para aproveitar a piada do Paulo Busato, pelo menos eu ouvi dele a primeira vez, e aí é apropriado isso, porque vendo o jogo da seleção, daria para trocar o personagem, o direito penal é um pouco como o Júnior Baiano, ou o Davi Luiz. Qual é a característica? Ele chega atrasado e com violência. Né? Quando ele chega, é tarde demais. E o que ele traz? Ele traz mais violência. Então, normalmente, a resposta criminalizadora traz um problema que não tem no fato. Pega a corrupção, dá uma solução artificial e acontece a primeira hipótese. Ela agrava o problema. Quando você E aí, eu trouxe porque eu queria mencionar a pesquisa da Susan Rose Ackerman, que ela mostra que países que adotaram uma repressão forte contra a corrupção tiveram um aumento da corrupção. Que coisa, né? O que é a ciência, né? A pesquisa. Países que adotaram perspectivas de combate à corrupção tiveram um aumento na corrupção. E qual que é o exemplo? Ela cita vários casos, mas qual é o exemplo que ela cita aqui principalmente? Operação Mãos Limpas. Qual foi o resultado concreto político do recrudescimento da corrupção na Itália? Berlusconi. Que coisa maluca isso. Com suas festas bunga-bunga, né, que é uma realidade absoluta. Entendem qual é o reflexo disso? Agora pensem comigo. Eu vim para um debate, né? Eu fui mais ou menos desarmado pela ausência. Mas as pessoas que têm uma solução para a corrupção vão agravar o problema. Criminologia não é um receituário do sucesso. Ela não nos dá soluções, ela nos dá respostas. O que nós temos é um histórico de fracassos,
de coisas que nós tentamos fazer e não conseguimos. E o que propõe o Ministério Público Federal? Mais pena. O retorno do exame criminológico. O cumprimento de penas para a progressão em 2/3. A eliminação do regime semiaberto. O que tem a ver isso com o problema? Nada. Absolutamente nada. Eles não sabem o que eles estão falando. Aí dizer, bom, alguém que tem o nível de vida que eles têm, de informação que eles têm, deveria saber melhor. Mas o que vocês sabem de criminologia? Que acesso vocês tiveram a esse material? Quantos livros sobre análise criminológica da corrupção foram publicados no Brasil? Bem feitos, sérios, honestos, com pesquisa de campo, com validação internacional, com metodologia. Quem teve criminologia na faculdade? Para poder entender que não existe relação entre a tentativa de criminalização que se propõe e o fato ao qual se dirige. É nessa perplexidade que eu tenho que viver, sabe? Tentando entender como é possível um país marchar para a ruína dos direitos fundamentais em nome do combate à corrupção, sabendo, não só que isso é absolutamente inconstitucional, é anticivilizatório, é antirrepublicano, mas sabendo que não há aderência nenhuma em relação às determinações do processo. Aí você pode virar para mim e falar assim, bom, então qual é a solução? Começa por aí, não tem solução. Não tem solução. O que tem são tentativas de endereçar o problema de maneira consistente com as suas determinações. Então, se a gente realmente quisesse dar conta do problema da corrupção no país, a primeira coisa que a gente teria que fazer é estudar. Hoje, sendo absolutamente honesto, o ato revolucionário do estudante é voltar a estudar, se inscrever na tradição dos grandes tratados iluministas, voltar a tentar se inspirar nesse momento civilizatório para construir a partir daqui um programa de pesquisa que se vincule à realidade do que se quer. Eu diria, hoje, financiamento público de campanha e abandonar a lei de licitações são medidas mais razoáveis para evitar a corrupção da qual se tem notícia do que qualquer hipótese de pena, ou aumento de pena, ou redução de direitos. Porque é ali que estão as chaves, aparentemente, do qui pro quo. Ou seja, eu teria que voltar a analisar, sim, mas em que circunstâncias surge isso? Né? Essa troca, esse qui pro quo tal qual. Estudar essas situações e, a partir delas, estabelecer um programa de intervenção, sabendo que, durante essa passagem, pela complexidade do fato, tentando resolvê-lo, você pode piorá-lo, que é o que acontece, por exemplo, quando se criminaliza. Esse desafio de levar as coisas a sério. O problema é que o Brasil é um país muito primitivo nesse sentido. Eu comentei para os meus colegas no almoço, a Inglaterra forma, por ano, 3 mil criminólogos. O nosso grupo brasileiro de criminologia crítica parece festa de criança maldita, assim, sabe? Festa de aniversário de criança que ninguém gosta. A gente não consegue juntar 25 pessoas, 25 professores. Então, escutem isso, nós temos aí 200 e poucos milhões de habitantes. Nós não temos 25 professores de criminologia crítica que conseguem se reunir para pensar em como fazer metas de estudo e intervenção. Quem vai fazer essa pesquisa? Entende a desolação que passa, assim? Você entra numa espiral, você fala assim, não é possível um troço desse, né? E você é obrigado a ver um discurso político oportunista, apropriatório desse campo, gente com autoridade, né? Dizendo que vai prender os corruptos, como se tivesse a menor diferença, né? Como se tivesse alguma noção do fenômeno ao qual ela se endereça. E aí, para encerrar, quais seriam as propostas então concretas, né? Como a gente teria que fazer isso? Bom, existem 5 teorias que explicam a corrupção. 5 grandes teorias. Uma teoria pega a perspectiva econômica da corrupção. Então ela se inscreve numa lógica utilitária. Como é que você evitaria, por exemplo, a corrupção dos juízes, né? Porque não sei se você sabe, mas tem juiz corrupto também que vende sentença. Acontece. E com certeza não no Rio de Janeiro, mas no Paraná tem muito, né? Em São Paulo também tem, mas tem juiz corrupto. Bom, tem uma abordagem econômica disso, certo? Tem uma abordagem econômica. A segunda abordagem é uma abordagem cultural. A abordagem cultural ela tem o risco de ser ingênua, né? de remeter as coisas, quando mudar a cultura do país, como se a cultura fosse mudar assim, algum tipo. Mas também essa impossibilidade que ela anuncia é falsa, porque é muito fácil você mudar a cultura, é muito mais fácil do que vocês pensam. Basta vocês terem ideia, por exemplo, se alguém foi a Londres alguma vez, que toda aquela encenação que você vê no Palácio de Buckingham foi inventada na década de 60.
E você acha que aquilo é, né? Aquilo sempre faz há séculos. Não, aquilo não existe. Eles inventaram para turista e você acha que aquilo é uma tradição imemorial e não existe. Então é fácil inventar tradições, entende? O Brasil está nesse país, ele não tem uma tradição democrática, ele tem que inventar uma. Mas também não é tão difícil assim. Os processos revolucionários nos mostram isso. Em 5 anos você vira a sociedade do avesso. Você cria a ideia e imagina só que mulheres são iguais aos homens. Porque durante a maior parte da história da humanidade não foi assim. Mas hoje isso parece claro. Quer dizer, dá para mudar isso. Também dá para mudar no sentido inverso. Isso é mais fácil do que a gente imagina. Então, perspectiva econômica, a perspectiva cultural, culturalista, de como você cria essas culturas e como elas partem, né, na dinâmica e elas assumem formas dinâmicas próprias. Uma perspectiva sociológica, propriamente, ou seja, vinculada à interação social. Uma perspectiva individual, vinculada à cultural, mas mais baseada na Rational Choice Theory, na teoria da escolha racional e da vinculação a certos valores de maneira consistente. E, por último, uma teoria crítica que hoje está mais vinculada à perspectiva internacionalista, né? de tentar perceber como que a corrupção é um excedente das condições para a exploração de países dependentes. Sei que parece uma coisa assim meio, né, louca de se falar, mas, enfim, o campo aqui é promissor. Né, qual é a relação exatamente da corrupção com a relação da independência do Brasil? É que a corrupção é central em países periféricos para a exploração desses países pelo capitalismo global. Eu sei que parece teoria da conspiração, que eu levantei uma bandeira vermelha, mas não é, é fato. A corrupção é necessária para a reprodução da ordem capitalista global, porque ela viabiliza formas de exploração desses recursos dependentes de maneira direta. Ou seja, os Estados Unidos adora o fato que o Brasil é um país corrupto. A Europa adora o fato que o Brasil é um país corrupto. A Siemens, com certeza, adora o fato que o governo de São Paulo é corrupto. Certo? Porque isso é vantajoso para poder nos vender esses bens, nos colocar condições de exploração. Então são essas 5 perspectivas. E é claro que elas não podem ser lidas isoladamente. Você não pode estudar apenas uma delas. Você tem que estudar todas. Eu desafio vocês. Quem é que estudou uma delas no Brasil? Quem é que sentou para estudar esse troço? Não sei. Eu só leio em inglês esse assunto. Né? E os caras se referem ao Brasil e casos, por exemplo, da união das companhias aéreas pelo CAD, tudo como caso de corrupção. Nunca parou para pensar se aquilo era mesmo. Como é que aconteceu esse processo e, enfim, a relativa promiscuidade dele, qual, etc, etc, etc. Então, em conclusão, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não existe saída inteligente para a questão da corrupção por meio das agências de criminalização secundária e por meio do direito penal. Se vocês vão escrever uma monografia, se vocês têm na cabeça de vocês vão tratar da corrupção pelo direito penal, vocês vão, agora, se não sabiam, sabem agora, vocês estão falsificando a teoria, não é possível. Aqui não tem espaço. Agora, no campo criminológico, a possibilidade de abordar a corrupção de maneira genuína é enorme. Portanto, qual que é o nosso desafio imediato? É proibir, é impedir que as agências de criminalização capitaneiem, comandem a luta contra a corrupção. É um imperativo moral do brasileiro proibir que aquelas 10 medidas, que não são 10, são muito mais, contra a corrupção, passem no Congresso. E eu diria mais, valeria a pena corromper os deputados para não passar isso. Porque a política é isso que eu não. A única posição decente do teórico hoje, que conhece esse discurso, o discurso crítico da análise da corrupção, é buscar apoio aonde for para evitar que isso passe. É tirar o Ministério Público Federal do combate à corrupção. É tirar o Judiciário do combate à corrupção. Em que lugar vocês já ouviram esse discurso antes? Ninguém fala esse troço, né? Fala, não, é o juiz, é a Justiça Federal. Não, vocês estão errados. O caminho para isso é menos deles. Muito menos deles. Menos polícia, menos promotor, menos juiz, menos prisão. E por que isso é necessário? Porque só se eles saírem dessa arena que eles ocuparam, eles vão ter condição de poder abordar esses fatos a partir do que eles são nas suas determinações sociológicas concretas. E não a partir da falsificação da leitura do fato, que diz que aplicando uma pena, combinando, aplicando e executando uma pena para esse fato, ele de alguma maneira deixa de existir. Esse é o meu convite a vocês. O campo criminológico está aberto, a Faculdade de Direito da USP, no campo da criminologia, está precisando de pesquisadores sérios, honestos, comprometidos, que hipotequem as suas vidas pessoais, né, a sua renda, para realizar isso. E se um país precisa enfrentar isso de maneira consistente, somos nós. A gente não tem nenhuma pesquisa honesta, séria sobre corrupção, porque a gente deixou que essas cruzadas messiânicas e seus arautos morais
né, seja aí pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, pela Polícia Federal, enfim, tomassem em conta em nosso lugar, como se estivessem realmente se endereçando ao problema, sem nunca sequer ter estudado as suas determinações originárias, importando, sempre que possível, algum outro slogan de alguma teoria importada para justificar essa violação dos meios para a realização dos fins. E era mais ou menos isso que eu queria, enfim, colocar, plantear como problema, apresentar como problematização da corrupção para vocês. Obrigado, professor Maurício. Muito obrigado, absolutamente brilhante. Mais uma vez, obrigado, professor Maurício. Nunca vai ser demais agradecer a chance de poder ouvir o que o senhor tem para falar. O senhor já falou tão bem no Senado, vem falando tão bem no exercício do seu magistério. Na falta da possibilidade de um debate, nós tivemos aqui uma aula magna sobre o fenômeno da corrupção no cotejo com o direito penal brasileiro e estamos muito gratos pela sua presença. Às 17 horas nós teremos um outro painel, um segundo painel da tarde, relativo ao compliance e lavagem de dinheiro. Vai ser conduzido pelo professor Antônio Sérgio de Moraes Piton, mas teremos agora um intervalo, um coffee break. Nós temos tempo e o professor se disponibilizou a perguntas. Seria ótimo se viesse alguma pergunta da nossa audiência. Alguém? Por favor. Professor, boa tarde. O microfone aqui não funciona, de fato. Não, eu lhe ouço. Na linha do que o doutor falou, né, nas suas palavras, estaria certo dizer que o combate à corrupção, né, estaria mais ligado à existência de uma educação, seja na alçada de segundo grau ou de nível superior, ou seja, da existência de cadeiras, por exemplo, de educação moral e cívica, por exemplo, ao invés de criminalizar a corrupção? Não. Existe um estudo que demonstra que para agentes públicos a ética estoica parece ter um efeito dissuasório. Eu conheço um estudo. E assim, feito de maneira mais ou menos consistente para pessoas que vão ocupar funções públicas, certo? Então não como... nada contra ensinar direitos humanos, educação moral e cívica, civilizatória, ensinar etiqueta nas escolas, né? Tal, tudo muito bem. Mas não acho que isso tenha uma relação. Eu vou te dar um exemplo concreto. O país latino-americano que tem a melhor relação entre educação e distribuição de renda é Cuba, certo? Cuba é um país pobre, mas ele consegue garantir educação para todos os seus cidadãos. Índice de analfabetismo zero, eles conseguem garantir instrução universitária para quem quiser, mas todo mundo lá tem segundo grau completo. E o maior crime, o crime mais punido que lota as penitenciárias em Cuba é corrupção. Não é furto, não é roubo, não é homicídio. Mais de 80 e pouco por cento, não me lembro exatamente, mas dado que dos funcionários, acho que beirava 84%, 82%, e aí oscilava, que faz sentido em Cuba, seja corrupção, considerando a forma pela qual se produz a vida social, porque é um monopólio do Estado, né, em relação ao controle das forças produtivas. E, portanto, o acesso ilegítimo para ela tem que ser punido, que é próprio em Cuba. Então, se educação fosse suficiente para evitar a corrupção, você não teria esses índices de condenação em Cuba. E a única pesquisa que eu conheço é que a ética estoica dirigida... Aliás, tem um filósofo argentino chamado Henrique Dussel, em 20 teses sobre política, que ele propõe isso, né? Que é ingresso na carreira pública passasse por um treinamento do aprendizado do que é bem público através de uma forma de ética estoica. E assim, é isso que eu conheço sobre esse tema de educação. Tá, então, contraponto ao que o doutor falou, o doutor problematizou, no caso, né? Não só a criminalização da corrupção, mas a corrupção em si.
Qual seria o remédio, então, um dos remédios, por exemplo, que o doutor possa exemplificar? É isso que não pode acontecer, você achar que tem remédio. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem solução. Certo? Não existe nada que você possa fazer, que o que a gente quer... Agora, vejam, porque tem um aspecto vantajoso da corrupção, certo? Em ambientes muito burocratizados e pouca maleabilidade, é vantajosa a corrupção para o próprio sistema. É como se a corrupção, em certo sentido, fosse uma espécie de óleo para a engrenagem. Entende? A pesquisa criminológica mostra isso. Um certo nível de corrupção é necessário para que você possa... Eu vou te dar um caso concreto. Sabe? Quanto custa um processo penal de primeira instância até o STF? A última estimativa que eu fiz com um rapaz da economia, calculou o salário dos servidores, o custo, mas ainda era pelo processo em papel. Dá 40 mil reais. Um processo de primeira instância até o STF. 40 mil, no mínimo, o custo total dele. Aí você pergunta, poxa, se tem um caso penal que não envolve violência, grave ameaça, cuja lesividade é residual, e dá para resolver dando 100zão para o guarda, vale a pena? Para o contribuinte vale muito a pena. Para você vale a pena, como contribuinte do Estado. Você está economizando todo isso. Então, um certo nível, eu sei que, imoralidade, mas analisando o fato social da corrupção, um pouco de corrupção é bom. Nos Estados Unidos, como é que eles têm operado essa lógica? Ao invés de burocracia azeitada pela corrupção, eles apostam em tecnocracia, que é uma forma de você aplicar o conceito de gestão empresarial à racionalidade burocrática. Então, substituir a racionalidade burocrática por racionalidade tecnocrática. É mais ou menos como o cara, em vez de dar um desconto na negociação, ele diz, o sistema só aceita 5% de desconto. Sabe quando o cara fala, o sistema não permite? É trocar a negociação individual pelo sistema não permite. E aí você bloqueia a discricionalidade do agente, que abre espaço para a corrupção, vinculando a decisão dele num sistema. Ele é obrigado a passar pelo sistema, e o sistema não permite que você faça outra dedução que não é essa. Entende? Então, se você me pergunta, olha, uma das coisas que dá para fazer, primeiro, não dá para generalizar a corrupção, acho que eu tentei demonstrar isso na minha exposição. Não existe uma corrupção, porque não existe uma teoria que explique todas as formas de corrupção. O que te faz pagar o soldado da PM, o que te faz pagar o desembargador, não é a mesma imoralidade do sujeito. Entende? Você tem que estudar, também não é caso a caso, é descrição de fato, o que faz a violação da lei de licitações é outra racionalidade. Você tem que analisar cada uma dessas formas, descobrir as suas determinações internas e propor. O que eu posso te dizer é que, como forma mais geral, os países têm apostado em controle tecnocrático, substituindo decisões por sistemas com modelos de decisões pré-definidos, que asseguram alguma maleabilidade, com um desconto que pode ser de 5 e no máximo 7,5, que fica a cargo da discricionariedade do sujeito, mas vinculado a um processamento tecnocrático. Por favor, professor Nélio Machado, tem uma pergunta. Bom, antes de mais nada, cumprimentar o Maurício Dieter chovendo molhado. Então, eu acho que o aplauso geral já diz tudo sobre o que foi apresentado por ele. A minha pergunta, basicamente, se situa no que se observa hoje no panorama da advocacia brasileira. Se há poucos criminólogos e poucos também criminalistas, e o que se percebe hoje é uma adesão muito significativa da classe a todas as posturas repressivas que talvez não tenham paralelo na história recente do país. As discussões até dos advogados tornam-se acaloradas. É como se houvesse uma espécie de cegueira deliberada em prol de uma absoluta mediocrização e aceitação da regra do jogo, com enaltecimento até pela classe desses agentes que gostam do monólogo e não apreciam o debate. Não sei as razões pelas quais hoje o que se pretendia fosse o debate não foi, porque o debate, quando ele é presidido pelas ideias, os que não têm ideias, e sim apenas verdades a priorísticas, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de profundidade, porque o que está hoje prevalecendo no país, efetivamente, falou-se há pouco, do Júnior Baiano, se eu ouvi bem, né? Como eu também gosto do tema, é como se a gente tivesse hoje uma seleção brasileira de futebol composta por Dungas e Zagalos, né? Ao invés de termos os virtuosos, e os críticos, e os independentes, os corajosos. E a OAB, não de agora,
já de algum tempo. O que se viu foi ela preconizar medidas drásticas. Exemplo recente, não de agora, mas um certo governador processado em Brasília, o então presidente do Conselho Federal da Ordem postulava nos meios de comunicação a prisão do governador, que não era nem denunciado ainda. Na ocasião, eu tive uma participação como advogado nesse caso. Eu perguntei se a OAB tinha se transformado em sucursal da polícia ou filial do Ministério Público. Eu acho que não mudou, eu acho que piorou. E tudo leva a crer que esse agravamento dessa cegueira absolutamente inadmissível, isso vai caminhando em progressão geométrica. Eu gostaria que o Maurício, na sua perspectiva, falasse um pouco sobre esse assunto, que eu acho que corresponde também a uma espécie de brado. Eu acho que a classe precisa ser acordada, nem que se tenha que recorrer ao Mayakovsky, porque eles vão começar perseguindo os criminalistas, mas vão chegar nos civilistas, nos tributaristas e assim por diante. Eu sou um cara meio previsível nesse ponto. Primeiro acabou de me provocar um troço com vontade de dizer tudo que eu gostaria de dizer. Não sei se eu não sei se eu posso, não sei se eu devo, eu sei que eu quero, né? Vamos lá. Alguém gravando aí? Não, tem, mas assim, eu também não sou covarde. Se eu vou dizer isso. Enfim, faz parte. É porque dei uma análise política da educação brasileira. Eu quero dizer o seguinte, eu tô com uma vergonha, eu tava com vergonha, agora eu só tô com desprezo mesmo, pelo Conselho Federal da OAB. Eu não consigo imaginar como é que é possível um órgão de classe no qual se depositava alguma esperança democrática ter sucumbido à ditação totalitária de maneira tão asquerosa. Eu também quero colocar, esse é o riso nervoso, né? A gente ri nervoso de dizer um troço desse. Eu não acredito que em algum momento eu tive que me filiar a essa bandalheira, que é o Conselho Federal da OAB. E no meu estado, os 3 conselheiros votaram em unanimidade por isso. E sendo que um deles é um criminalista, quer dizer, é um troço inimaginável, um troço desse. Agora também criminalista, né, vamos ser justos, assim, né? Quantos nós conhecemos no país? Deve dar se tanto 10, que mantém a dignidade, não são oportunistas, né? Mantém a defesa dos seus clientes como prioridade, não os seus rendimentos, né? Porque o rendimento é natural de um bom trabalho que você faz, e não que a gente seja tão bom assim, mas porque a mediocridade em volta é assustadora, fazer a nossa fama de graça, né? Não precisa ser tão bom assim. Hoje um bom criminalista já é minha referência, porque é desesperador, né? E aí eu gosto de associar isso a uma série de fenômenos mais complexos, né? Como, por exemplo, a vulgarização no curso de Direito. A decadência moral, a falta de bússola moral da OAB, eu atribuo à vulgarização do direito. Como é que aconteceu esse processo de vulgarização do direito? Começa com o governo Fernando Cardoso, Paulo Renato, que abriu a caixa de Pandora das faculdades privadas. E aí começaram a produzir juristas, veja, nós passamos de 300 e poucos cursos de direito para 1.200 cursos de direito. Quem que dá aula nesses cursos? Qual é o percurso acadêmico que alguém tem que fazer para dar aula lá? E quem que eles formam? Bom, eles formaram um exército de reserva, né? Um monte de gente mal qualificada que baixou o preço da advocacia, e aí começaram a fazer qualquer serviço por qualquer valor, e que abasteceu os concursos públicos, que ficaram tão grandes que começaram a tornar uma segunda opção de carreira, porque a verdadeira opção da carreira do jurista é ser advogado, certo? Pelo menos para isso foi construído o curso de Direito. O programa curricular do curso de Direito, historicamente no Brasil, é para formar advogados, e aí passou a formar concurseiros. Um cara que sai incompleto da faculdade, se inscreve num curso porcaria qualquer, fica 3 anos memorizando com uma estratégia vulgar de memorização uma série de entendimentos jurisprudenciais, que é a única forma de você cobrar esse conhecimento de maneira massificada. Pensem, olha, eu dou 5 turmas na USP, cada turma tem mais ou menos 120 alunos. Eu corrijo todas as provas. Eu levo 5 dias para corrigir todas as provas sem parar. Como é que você corrige 5.000 provas de direito, né, em que você tem que exercer? Impossível. Isso é impossível. Não tem como. Então, a consequência é que você transforma o direito em algo palatável, pasteurizado, né, completamente acrítico, para que possa... E aí o sujeito é investido, né, no cargo, com uma advocacia vulgarizada, né, uma advocacia virando a segunda opção. Aí você tem essas pessoas com olerites vergonhosos, considerando a realidade do país. O cara dela fala que é de classe média. O Brasil é um país em que o rico fala que é de classe média. Se você é juiz, se você é promotor no Brasil, você é rico. Você é rico. Você é escandalosamente rico. Obscenamente rico. Se você considerar a distribuição de renda da população
né, e considerando que 80% da população não consegue ter renda familiar equivalente ao que o Diese considera ser o salário mínimo para uma pessoa, você é rico, certo? Então você pendura no teu olerite todos os teus sonhos de consumo que foram prorrogados como realização pessoal e você não está juiz, você é juiz. Você adere àquele corporativismo rasteiro que permite que você atue em nome daquilo e crie uma autoproteção, né, que se justifique em si mesma. O passo seguinte a isso foi que essas instituições, que sempre dependeram da universidade, porque era um lugar onde se mantinha alguma ética vinculada à pesquisa científica e não a verdades necessárias, mas a verdades produto da pesquisa objetiva, começaram a produzir os seus próprios institutos. E aí os promotores, os juízes começaram a fazer mestrado, doutorado e a escrever livros, colocando lá juiz de direito, como se fosse essa característica que assegurasse, por exemplo, que o livro dele é um pouco mais neutro que o de advogados e promotores, porque ele fica numa teoria mais ou menos balanceada. E aí, vejam os livros de direito que se publicam no Brasil, assim, é uma merda, é muito, muito ruim, é muito ruim. Né? Hoje, quem mais ganha dinheiro publicando no país, vocês sabem isso, eu vi o relatório disso, eu não acreditava. Sabe quem ganha dinheiro vendendo livro? Organizador de vademecum. O que é um organizador de vademecum? Qual a contribuição intelectual que esse sujeito dá para nada? Então, nós vulgarizamos o direito, vulgarizamos a literatura jurídica, perdemos a referência. Hoje, eu digo, bom, a tua experiência até pode me confirmar isso ou não, mas a ideia de que um parecer era um ato de dignidade do teórico que se debruçava sobre um hard case, né? Não, nesse caso, precisa de um parecer, para nós encontrarmos a solução. Não, parecer agora parece um argumento meramente de autoridade e olhe lá se funciona. Por isso você paga mais caro por um parecer de um ex-ministro do que de um José Tavares. Porque eles falam, não, é porque ele estava lá, ele conhece a rapaziada. Esse é o argumento que se compra. E isso que você tem que usar, porque o valor do que escreve não está em questão mais. Nós reduzimos o direito a essa questão pequena e vulgar. E aí essas organizações criaram as suas escolas. Escola da Magistratura Federal, Escola do Ministério Público, e começaram a fazer seus cursos de pós-graduação. E deixaram claro para as novas gerações que a passagem por esses espaços era necessária para poder chegar às suas fileiras. Então, anteciparam a formação deles. Para quem está vendo isso na universidade pública, é devastador. Assim. É como se eu tivesse chegado na hora errada, porque eu não sei como a gente volta a fazer isso. Né? Em Hamburgo, na Alemanha, né, uma cidade com 2 milhões de habitantes, sabe quantos criminalistas tem lá? Quantos advogados cadastrados para atuar na área criminal? Uma cidade de 2 milhões de habitantes, 13. E basta. Eu não preciso ter a quantidade de advogados que eu produzo no país. Certo? Eu precisava de gente para exercer funções técnicas, operacionais, para produzir, desenvolver as forças produtivas. Nós produzimos administradores e juristas, os dois principais cursos de formação do país. Administrar o quê? E aí você vai jurisdicionalizar tudo, porque você tem que capitalizar tudo isso. E aí você tem, naturalmente, uma forma de estender a política para o jurídico, como uma forma de conseguir ainda mais espaço em zero mercado. Então, claro, não é uma leitura, eu teria que tornar essa leitura muito mais complexa, mas eu consigo ver que a vulgarização do direito é central para a precarização da idoneidade moral da OAB. Os caras que ocuparam lá, estão na presidência, no Conselho Federal, já são dessa geração, que veio da primeira leva da vulgarização. O problema é que tem uma luz no fim do túnel, mas é o trem vivo, não é a saída. A coisa vai ficar pior. Pior. Né? Se você sente um dinossauro hoje defendendo isso, você vai se sentir paleolítico, vai ficar pior ainda, vai parecer uma lembrança de que em algum momento a advocacia criminal teve dignidade. Né? Porque o sujeito fala, olha, a estratégia de defesa é essa. E o sujeito fala, não, mas aqui estão me oferecendo isso. Não, mas isso você não pode pactuar. E essa opção parece ser contra o cliente, você está dizendo que a vida dele depende disso. Né? E essas pessoas se atravessando nisso começam a dar razão para as piadas das quais nós acabamos sendo vítima. Então, concordo com a tua perspectiva, é um momento muito ruim, mas eu quero acreditar que em algum momento a gente tem que quicar do fundo do poço. Não é possível uma degradação moral do que a gente enfrentou. Né? Que o presidente da OAB tenha assinado um pedido que o Eduardo Cunha reconheceu corretamente como inepto, isso é o sintoma da destruição moral e técnica da OAB. Né? Nós perdemos, como diz na minha tela, foi o boi com a corda, entende? Não, chegamos no fundo do poço. E por último, só para dizer isso, o que me espanta é a ideologia punitiva como um discurso preferencial abraçado pela OAB. Então eu não estou mais falando da questão de vulgarização do direito, pela reformação do ensino jurídico, mas a ideologia punitiva mesmo, como ela é forte. Né? Tem uma cena do Monty Python, clássica, em que dois juízes togados
saem da sala de audiência, muito com as suas perucas, né, vestido daquela forma solene. Aí eles chegam seria o equivalente ao banheiro, vestiário, para onde vão trocar de roupa, e aí se mostra assim, sabe, completamente verdadeiras. Eu posso dizer isso hoje? Tá, bichonas. Aí, mas estereótipo, claro, né? Da ideia de bichona, assim. E aí vão tirando a toga, então despartilho, cinta liga. Aí você fala, não, tudo bem, isso pode. Você pode ter a obscenidade, a vulgaridade dentro da toga, no privado. No limite, o que eu estou dizendo para vocês é que o juiz pode ser racista em privado. O que ele não pode ser é racista em público, quando ele está de toga decidindo. Nós estamos vendo a inversão disso. Os caras estão indo para a sala de audiência, despartilho e cinta liga. Eles estão levando para o plenário do Supremo o discurso vulgar do punitivismo, do combate à corrupção, da prisão dos criminosos. Quando você não tem mais a vergonha de fazer isso, a referência cinematográfica é outra. É o filme do Luiz Buñuel, em que ele coloca bons burgueses sentados, todos em privadas, defecando em público. Defecando em público. Um cagando na frente do outro. E aí, quando eles querem comer, eles pedem desculpa, com licença, eu preciso ir ao refeitório. Eles entram lá e comem escondidos. É o que nós estamos fazendo com o judiciário. Nós estamos defecando em público e comendo em privado, quando deveria ser o contrário. Quando alguém veste a toga, né, que deveria ser honrada, ele coloca a ideologia punitiva por trás. Claro que você tem direito de ter raiva do cara que te roubou, do cara que tem... A vítima tem direito de ter raiva, mesmo a vítima que não é, né, a luta... Isso você pode ser dentro do teu gabinete, em privado. Mas para tomar as decisões... Então, para encerrar, o que me assusta é, primeiro, que os tribunais, o Ministério Público tem defecado em público, comendo em privado. Eles têm, né, literalmente encampado o que é proibido de se dizer e tem dito isso de maneira sem vergonha em público, e as pessoas que estão em volta, numa atitude servil, têm abraçado esse discurso como se fosse uma forma de partilhar isso para colher o melhor da merda que sobrar. Já que é merda que tem, eu quero a melhor parte. Essa é a atitude da OAB. Ela tem pactuado com esse nível de vileza moral, esse nível. E é por isso que eu disse que preferia me filiar à Débora, né? Advogados do Brasil, né? Advogados do Brasil. Acho que talvez tem que pensar nisso, né? Talvez a OAB tenha dado a deixa para nós. Vamos refundar o espaço da OAB. Hoje toma ele de assalto de volta, hoje a gente pensa em partir para outro campo. Eu não quero me misturar com eles. O senhor tem alguma consideração? Não. Depois da fala contundente... Bom, pessoal, eu tomei a palavra aqui do nosso querido presidente de mesa, Dr. Carlos Lube, que presidiu essa brilhante explanação do professor Maurício Dieter. Eu falo professor porque vocês entendem agora, né? O mestre e a palavra que ele nos passou nos trouxe realmente uma aula magna, como foi dito agora há pouco. A gente não teve a oportunidade de debate, né, por um motivo pessoal, né, uma impossibilidade da procuradora estar presente, mas acho que todos vão sair satisfeitos e com conhecimento suficiente do tema que foi o proposto, que foi a corrupção e suas consequências na atual conjuntura nacional, tá certo? Agora eu queria convidar a todos para dar um coffee break, né, fazer uma pequena pausa nos trabalhos. A gente também tem que passar a vocês que, embora tenha se iniciado com um pequeno atraso, o tempo está totalmente controlado, então vai se encerrar exatamente na hora que está previsto para se encerrar, né? Então a gente está controlando isso tudo para que tenha um espaço para vocês também descansarem um pouco, fazerem um lanche. Depois a gente retorna, a gente vai chamar todos para a próxima mesa e para o encerramento do dia. Tá certo? Obrigado.